Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica, capítulo 8, exercício número 9. Vamos ao enunciado. Pelos pontos de interseção da reta x igual menos 5 menos 11, 9 mais t vezes 3, 5 menos 4 e da superfície esférica x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z mais 5 ao quadrado igual a 49, passam planos tangentes à superfície esférica. Determine uma equação de cada um desses planos. Bom, então, para facilitar aí o entendimento, eu vou representar aqui o que nós temos. Temos uma superfície esférica, então vou representar com uma circunferência, tá? Representando que seja uma superfície esférica, que tem equação x mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z mais 5 ao quadrado igual a 49. Ou seja, dessa equação aí da superfície esférica, a gente consegue identificar que ela possui um centro. Então, a gente tem como descobrir o centro, que é dado, para zerar esse valor aqui, o x tem que ser menos 2. Para zerar esse valor, o y tem que ser 1. Para zerar esse valor, o z tem que ser menos 5. Esse aqui é o centro. E sabemos que essa superfície esférica tem um raio, tira a raiz quadrada de 49, um raio igual a 7. Então, essas são as duas informações que a gente consegue obter aí dessa superfície esférica. Aí ele diz que tem uma reta, né? Que ele nos dá a equação e tem intersecção com essa superfície. A primeira coisa que eu tenho que verificar é que se essa reta exatamente passa aí pelo centro da minha superfície esférica, né? Ou se ela corta em um outro lugar qualquer. Então, eu tenho que verificar se o ponto C pertence à reta. A reta é dada por equação x igual menos 5 menos 11, 9, mais t que multiplica 3, 5 e menos 4. Esse x aqui é um ponto qualquer do espaço, que seriam x, y e z. Então, escrevendo equações paramétricas, ou seja, uma para cada parâmetro, a gente pode escrever x igual a menos 5 mais t que multiplica 3, mais 3t. Aí podemos escrever que y é igual a menos 11, aí mais t que multiplica 5, mais 5t. E podemos escrever que z é igual a 9 mais t que multiplica menos 4, menos 4t. Então, essas seriam as equações paramétricas da reta. Para verificar se o ponto C satisfaz, eu preciso achar o mesmo valor de t quando eu substituir o x, y e z aqui nas equações. Então, a gente teria menos 2 igual a menos 5 mais 3t. Então, daqui a gente teria aí, passa para lá, o menos 5 ficaria 3, aí passa o 3 dividindo, a gente tem que t seria igual a 1. Aí substitui o 1 no y, 1 igual menos 11 mais 5t. Ou seja, aqui a gente teria um t igual, passa para lá, menos 11 fica mais 11, mais 1, 12. Divide por 5, 12 sobre 5. E por último, que nem precisaria, mas só para demonstrar, ficaria o menos 5 aqui no lugar do z, 9 menos 4t. Ou seja, teria um t, passa para lá, fica menos 14, dividido por menos 4. Simplifica 14 e 4, fica 7 sobre 2, o menos com menos fica mais. Ou seja, portanto, C não pertence à reta, tá? Então,
significa que minha reta, ela não passa pelo centro. Então, eu vou vir aqui e vou representar a minha reta. A reta, certo? Agora, o que eu estou procurando são as equações dos planos tangentes nesses pontos. Então, eu acho que tenho dois pontos aqui de intersecção, que seria a intersecção aí da reta com a superfície esférica, que eu posso chamar de ponto P1 e ponto P2. Para ser plano tangente em relação ao centro, aqui a gente tem o raio, e aí a gente tem os planos, que eu vou representar com uma reta para ser tangente, formando um ângulo de 90 graus aí com o raio. Então, aqui seria o plano 1, que estaria ali, né, formando aqui, ó, o plano 1, e aqui tangente a esse outra intersecção, formando um ângulo aqui de 90, né, seria o plano tangente, seria o plano 2, tá? Então, para achar a equação de um plano, eu preciso do vetor normal. Então, esse vetor que liga C a P2, ele pode ser aqui um vetor normal do plano 2, normal de 2. E aqui eu preciso de um vetor normal, normal de 1, para escrever a equação do plano. Por quê? Equação do plano é dada por AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde o vetor normal é dado por A, B e C. Se eu tenho um vetor normal e tenho um ponto, nesse caso seria o ponto P1 e o ponto P2, eu consigo escrever a equação do plano. Como que eu acho, então, esses pontos P1 e P2? Para achar esses pontos P1 e P2, eu pego x, y e z e substituo na equação da superfície esférica. Então, a gente teria aí como escrever x é menos 5, aí mais 3t, aí mais 2 elevado ao quadrado. Aí eu tenho mais y, o y vale menos 11 mais 5t, menos 11 mais 5t. Aí menos 1 elevado ao quadrado, mais o z vale 9 menos 4t, 9 menos 4t, mais 5 elevado ao quadrado, isso igual a 49. Então, aqui a gente vai ficar com 3t, menos 5 com mais 2, ali fica menos 3 elevado ao quadrado. Aí ali mais, aqui fica 5t, menos 11 com menos 1, menos 12 ao quadrado. E ali fica mais, aí fica 9 com 5, 14, menos ali 4t, tudo ao quadrado. Isso igual a 49. Aqui, distribuindo o quadrado perfeito, 3t ao quadrado, a gente tem 9t quadrado, aí 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 9 vezes, ou 6 vezes 3 menos 18t, mais o segundo ao quadrado, mais 9. Aí, primeiro ao quadrado, 25t quadrado, aí 2 vezes o primeiro, 10 vezes o segundo, menos 120t, mais o segundo ao quadrado, mais 144. Aí o quadrado do primeiro, 14 ao quadrado, mais 196. Aí 2 vezes o primeiro, 28 vezes o segundo, aí menos 112t, mais o segundo ao quadrado, que daria aí mais 16t quadrado, igual a 49. Juntando os termos, a gente tem 16t quadrado com 9t quadrado com 25t quadrado, 25 com 25, 50t quadrado,
Aí tem menos 18t, menos 120t, menos 112t. Aqui fica menos 130, com menos 120, menos 250t. Aí temos aqui mais 9, mais 144, aí mais 196, tá? Com menos 49, a gente vai ter aí mais 300, juntando esses termos aqui, tá? Isso tudo igual a zero. Aí aqui a gente pode simplificar por 50 para facilitar. Então fica t quadrado, aí aqui fica menos 5t e aqui fica mais 6 igual a zero. Aí a gente acha os valores de t, calculando por Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado, que seria o menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que seria 1, vezes o c, que seria 6. Então fica 25 menos 24, delta é igual a 1. Então t é igual a menos b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que deu 1, dividido por 2 vezes o a, sendo que o a é 1. Então a gente tem um t1, que seria aqui mais 5, menos com menos dá mais, a raiz positiva mais 1 dividido por 2. Então 6 dividido por 2 dá 3, e t2 a gente teria aí, que seria o 5, aí pega a raiz negativa, menos 1, dividido por 2, 4 por 2, dá 2. Então, a gente tem aqui, para T1, substituindo, a gente acha x igual menos 5 mais 3 vezes o T1, que seria 3. Então, 9 com menos 5, 4. O y a gente acha menos 11 mais 5 vezes o t, que é 3, 15, com menos 11, dá mais 4. E z igual a 9, menos 4 vezes o t. Então, fica 9 menos 12, menos 3. Então, a gente tem o ponto P1, que tem coordenadas 4, 4 e menos 3. Aí, aqui, para T2, a gente tem x igual menos 5 mais 3 vezes 2. Então, fica 6 menos 5 dá 1. O y a gente tem menos 11. Aí, mais 5 vezes o t, que é 2. Menos 11 mais 10 dá menos 1. E z a gente tem 9 menos 4 vezes o t, que é 2. 9 menos 8 dá 1. O ponto P2 eu vou colocar como sendo aí o 1, menos 1 e 1. Então, a gente tem aí agora o ponto P1 e o ponto P2. Para escrever a equação do plano 1, tá? A gente tem que a normal de 1, um vetor normal, é um vetor que sai aqui de C, ó, e vai até P1. Ou seja, aí é o vetor de C a P1, ou seja, P1 menos C. Então, a normal de 1 seria o ponto P1, que eu considerei aqui sendo o 4, 4 e menos 3, menos o C, que é menos 2, 1 e menos 5. Então, a normal de 1 é dado 4 menos menos 2, 6, aí 4 menos 1, 3, menos 3, menos menos 5. Então, fica menos 3 mais 5, 2. Então, como eu tenho a normal, eu posso escrever que o plano de equação 1 vai ser o x, 6 vezes o x. Aí, o b é 3, então mais 3 vezes o y. O c é 2, então fica mais 2z, mais d. Isso é igual a 0. Mas eu sei que o ponto P1, ele pertence ao plano 1. Então, eu pego as equações de 1 e substituo na equação do plano. Então, fica 6, aí vezes o x, que vale 4. Aí eu tenho mais 3 vezes o 4, que é o y, mais 2 vezes o z,
que é o menos 3. Tudo isso mais D igual a 0. Então, a gente tem 24 com mais 12, 36. Aqui, 36 menos 6, 30. Passa para o outro lado, D igual a menos 30. Então, a gente tem a equação do plano, 6x mais 3y mais 2z menos 30 igual a 0. Essa é a equação do plano 1. O plano 2, a normal de 2 vai ser quem? É o mesmo vetor, posso usar o vetor que sai de C e vai a P2, que são vetores paralelos. Então, de C a P2, ou seja, P2 menos C é o vetor normal de 2. O ponto P2 tem coordenadas 1, menos 1 e 1. A coordenada do centro aí da superfície esférica é menos 2, 1 e menos 5. Então, o vetor normal de 2 vai ser 1 menos menos 2, dá 3, menos 1, menos 2 e 1 menos menos 5, que dá aí 6. Então, a gente pode escrever a equação do plano 2 como sendo 3x menos 2y mais 6z mais 1d, né, que seria d aqui considerando D2, igual a 0, se a gente considerasse aqui o D1, tá? Mas D pode ser D aqui também. Aí, então, a gente teria aqui essa equação, o ponto P2 tem que satisfazer essa equação. Então, a gente pode escrever 3 vezes o valor de x, que é 1, aí menos 2 vezes o valor de y, que é menos 1, aí eu tenho mais 6 vezes o valor de z, o valor de z é 1, isso tudo mais D2, né? Porque o ponto P2 tem que satisfazer a equação do plano 2. Então, a gente vai ter 3, aqui com mais 2 fica 5, com mais 6, 11. Passa para lá, D2 vale menos 11. Portanto, a gente tem que a equação do plano 2 é 3x menos 2y mais 6z menos 11 igual a 0. Essa é a outra equação do plano tangente aí, que passa pela intersecção dessa reta aí com a superfície esférica. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!